Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs e a todos que participam todos os domingos da classe. E esta classe eu tenho dito que é uma meditação que alimenta obreiros, colaboradores e CPOs e discípulos, que alimenta nosso espírito, que alimenta nossa fé para que nossa fé nunca vuelva a ser aquela fé religiosa, aquela fé emotiva, aquela fé enganhosa, mas que seja uma fé abraâmica, aquela fé que permanece em la fidelidade hasta el fim, em las buenas e em las malas. Domingo passado finalizamos o primeiro capítulo da primeira epístola de João, porque cada domingo meditamos nos versículos, mas já terminamos o primeiro capítulo e vamos agora para o segundo capítulo, onde eu estou seguro que o Espírito Santo lhe fortalecerá e lhe dará uma direção, porque a direção não vem da carne, não vem de los homens, vem do Espírito Santo. Vamos agora fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que conduzca esta classe, abra nosso entendimento para que venhamos entender espiritualmente o que é espiritual. Nosso Deus e nosso Padre, eu lhe agradeço por a oportunidade de estarmos aqui com tus servos. E estou seguro, Senhor Jesus, que todos eles serão alimentados, fortalecidos, porque quando a fé está alimentada com a palavra que escutamos e obedecemos na prática, esta fé queda sendo uma fé forte, uma fé abraâmica, uma fé que aceita todos os desafios e vence a todos. E através de cada desafio, nós outros somos aprovados por ti e nossa vida glorifica ao Senhor. Meu Padre, abra o entendimento de tus servos, abra o entendimento para que esta palavra pueda salvar, pueda fortalecer, pueda avivar, pueda manter-nos em tu caminho, o caminho da salvação. Amém e graças a Deus. Então, vamos hoje já meditar no segundo capítulo. Já meditamos todo o primeiro capítulo, foram 10 versículos, e agora vamos meditar 5 versículos, ou melhor dito, 6 versículos do segundo capítulo. Aí está o tema de nossa classe de hoje: Cristo, nosso abogado. Mire que está escrito aí: Cristo, nosso abogado. Se Cristo é nosso abogado de defesa, o diabo é o abogado de acusação. Por isso que temos que vigilar para que esse espírito acusador não tenha o que acusar a nós outros, por causa de uma vida íntegra e obediente à palavra de Deus. Capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 1. Mire como João se dirige aos servos: hijitos meus, os escrevo estas coisas para que não pequeis. Mire que João estava dizendo que ele estava escrevendo, que ele estava orientando para que eles não vinieram a pecar, porque quando um peca, ele abogado, ele espírito acusador, ele queda acusando. E uma vez que a fé estava aqui, e a dúvida estava aqui, quando a consciência está sendo acusada, a fé barra, e a dúvida sube, a inquietude sube, tudo que é negativo sube, e aquele que estava encendido começa a trabalhar, a colaborar, a oferecer para Deus uma ofrenda, sem estar com perfeição, uma ofrenda com defeito. Mire que ele siga hablando,
E se alguno peca, abogado tenemos para com ele Padre, a Jesucristo ele justo, a Jesucristo ele justo. Ou seja, um não resbalou, um não pecou, e um não pede perdão, um não se reconcilia com Deus, porque ele diabo, ele espírito acusador, ele dá toda motivação para que um não venha a pecar. E depois que um não peca, ele já hace outra estratégia de quedar acusando, que um não vai se levantar mais, que um já não serve mais, que Deus já não aceita mais aquela pessoa, mas é mentira. Nosso Senhor Jesus é nosso abogado, e um abogado justo. Quando um não reconhece, eu me equivoquei, eu resbalei, eu lhe pido perdão e se humilha para Deus, como falamos domingo passado, Deus, em sua infinita misericórdia, lava-nos, perdona-nos e hace com que um se levante com toda a força. Aí diz a explicação, ele pecado lleva a la ruína. Por isso, para evitar que aquele ser humano seja envuelto por ele, Deus deixou em las Escrituras exortações ao arrependimento e à la santidade. Deus quer que uno ande em santidade, porque Ele é santo. Nossa relação com Deus involucra a santidade, a santificação, nossa comunhão com Deus, e por isso nos hace forte e capaz de entrar no inferno e resgatar miles de almas para o reino da luz. Sigue a explicação. Aqueles que seguem seus conselhos encontram uma vida feliz e segura. Não há nada melhor que um estar feliz e estar seguro. E quando estamos felizes, obreiros, colaboradores, CPOs e discípulos, quando nossa consciência está tranquila, estamos felizes e, ao mesmo tempo, estamos seguros que podemos contar com Deus hasta quando estamos descansando, dormindo, porque Ele guarda-nos a todo ele tempo. Versículo 2, Ele mesmo é lá propiciação por nossos pecados, e não solo por los nuestros, sino também por los del mundo inteiro. Ou seja, Jesus morreu por todos. A oportunidade de la salvação não é para alguns, mas é para todos. Todos aqueles que querem pagar um preço, sacrificar para que sua vida esteja de acordo à la vontade do Senhor Jesus. Aí está a explicação. Aunque ele Senhor Jesus haja alcançado para o nome de la remissão de los pecados em la cruz e seja nosso intercessor, isso não quer dizer que estamos livres de pecar. Veja que o Senhor Jesus, Ele sacrificou a vida dele na cruz. Ele pagou com a própria vida por nossos pecados. Isso não é dizer que eu posso seguir pecando. Eu já saí da vida de pecado. Mas se eu não estiver vigilando, se você não estiver vigilando, obreiros e colaboradores e discípulos, CPOs, volveremos a viver a la prática dele pecado. Aí sigue a explicação. A oportunidade de perdão não elimina o dever de vigilância e de submissão absoluta ao Altíssimo. Ou seja, não é porque Jesus me perdonou que eu vou quedar-me distraído. Não é porque Jesus já nos lavou com seu sangue que nós outros vamos estar dando lugar ao pecado, não. Há que estar vigilando nossos olhos, há que estar vigilando no que escutamos,
Hay que estar vigilando nossa língua, porque a vezes te habla, eu hablo, sem pensar, e habla o que não deveria hablar. Evitar, eliminar os comentários desnecessários. Há que estar vigilante para que em nenhum momento ele pecado pueda entrar em nossas vidas. Versículo 3. E em isto sabemos que hemos chegado a conhecer-lhe, se guardamos seus mandamentos. Ou seja, quando uno conhece a Deus, uno guarda seus mandamentos, uno obedece a palavra de Deus, uno sempre estará em obediência, porque se eu conheci a Jesus de verdade, se eu tive um encontro com Cristo de verdade, eu estou consciente que para chegar hasta o fim, eu tenho que estar dia tras dia pagando um preço chamado sacrifício, que é a renúncia de nossas vontades para que a vontade de Deus prevaleça. Aí sigue a explicação: não existe comunhão nem conhecimento verdadeiro do Altíssimo sem a prática da palavra de Deus. Se a pessoa ha dicho uma coisa e ha praticado outra coisa, essa maneira de praticar, de se comportar, mostra que uno a um não conheceu a Deus. Porque se uno conhece a Deus, se uno obedece seus mandamentos, seus comportamentos, sua maneira de actuar, sua maneira de ser em toda a parte mostra esta pessoa, já teve um encontro com Deus, já conhece a Deus e Deus lhe conhece, já teve um verdadeiro encontro com ele, Senhor Jesus. Se você mira as palavras de Juan, você mira as palavras de Pedro, de Pablo, nós outros podemos perceber que eles de verdade tiveram um encontro com Deus, uma experiência com Deus, e passa hasta hoje para nós outros esta experiência. Versículo 4, ele que disse: eu he chegado a conhecer-lhe, e não guarda seus mandamentos, és um mentiroso, e a verdade não está com ele. Mire que nele versículo 3, Juan falou suave, mas nele versículo 4 vê que ele já foi um pouco mais duro e mais aberto para que uno pudesse entender. E ele que disse: eu he chegado a conhecer-lhe, e não guarda seus mandamentos, és um mentiroso, e a verdade não está em ele. Porque como saber se a verdade está em nós outros? Por nossas atitudes, por nossas maneiras de reacionar delante de situações em que nossa carne quer actuar. Delante de situações, por exemplo, delante de uma discussão com pessoas que não conhecem a verdade, quem deve ter controle? De quem você deve esperar um controle da situação? Del incrédulo? Não, de uno mesmo. Eu conosco a verdade, você conhece a verdade, e delante de uma situação com o incrédulo, ele incrédulo tem que perceber que nossa reação é completamente distinta da reação dele. Ele vem com palo, com pedra, com agressão, com palavras feias, e nós outros vamos de uma maneira que ele mire e ele vai dizer: este ou esta não é igualito a mim. Há um domínio. Essa é a diferença de quem vive na prática da palavra de Deus. Aí diz a explicação: la prueba del amor a Deus não está em ele sentimento que el hombre disse ter, sino em la fé obediente a ele.
Não basta dizer que ama a Deus. Vê que hoje em dia, a gente ha hecho assim. Ha hecho esse símbolo e ha dicho, não, este é o símbolo do amor. Eu te amo, não. O símbolo dele verdadeiro amor não é isto aqui, é a cruz. É a cruz. Quando você mira para a cruz, ali está ele verdadeiro símbolo dele verdadeiro amor, porque foi ali que Jesus, ele entregou toda a sua vida para que a porta que estava cerrada, e sabe quem permitiu cerrar esta porta? Foi Adão. Quando Adão e Eva, eles desobedeceram, a porta para a humanidade foi cerrada. Estuvo cerrada. Os profetas, os homens de Deus não pudo abrir a porta, mas Jesus teve que vir e pagar com a própria vida para abrir a porta que um dia foi cerrada por causa da desobediência de Adão. E Jesus esteve aqui 33 anos e ele obedeceu em todos os aspectos. Ele obedeceu em todas as situações e ele foi hasta o fim e cumpriu a missão. Quando ele disse, Padre, em tuas manos entrego minha vida. E hoje está sentado à direita de seu Padre. E seu nome está por em cima de todos os nomes. Não há nada que pueda resistir ao nome de Jesus. Mas ele se mantuvo em fidelidade. Versículo 5. Mire que está escrito, pero ele que guarda sua palavra, em nele verdadeiramente, o amor de Deus se ha perfeccionado. E quando habla o amor, não está falando de sentimento, mas dele sacrifício. Ele sacrifício que foi feito na cruz dele Calvário, por amor a nossa alma. Foi feito sacrifício imenso, incomparável. E por isso, aquele que ama a Deus, ele valora. Ele valora porque o preço que foi pagado na cruz não foi um preço qualquer, foi um preço incomparável, para que uno pueda encontrar esta porta aberta para sua salvação. Aí diz mais, em isto sabemos que estamos em nele. Quando a pessoa está em Cristo Jesus, este amor não é palavras, não é símbolo. Este amor é uma prática que ama. Porque amo a Deus, não vou adulterar. Porque amo a Deus, não vou a prostituir-me. Porque amo a meu Senhor Jesus, não vou permitir que meus olhos estejam vendo na internet vídeos que não são adequados, que não são agradáveis para Deus. Porque amo a Deus, não vou a tocar em nada que pertence a outro. Não é meu, eu não vou a tocar. Porque quem ama a Deus está sempre pagando um preço. E não é fácil. Para que este preço seja pago dia tras dia, necessitamos do Espírito Santo. Porque Ele é forte e sempre será forte em nossas debilidades. Aí está a explicação. É possível admirar e simpatizar com doutrinas sagradas. Há muita gente que simpatiza-se. Há muita gente que admira, muitas vezes, o trabalho da igreja. Mas isso não é suficiente se não há uma entrega de corpo, alma e espírito. Pero solo demonstram sincera devoção aqueles que sacrificam sua própria vontade para agradar ao Salvador. A verdadeira devoção não é admirar,
não é simpatizar, porque há muitos simpatizantes, mas sacrificar a própria vontade para ser a vontade de Deus. Aí diz ele, versículo 6, para finalizarmos. Ele que disse que permanece em ele é ele Senhor Jesus, deve andar como ele andou. Mire que Juan estava dizendo. E se Juan estava falando isso, era porque primeiro Juan permanecia. Permanecia que, pastor Jorge? Nele temor. Permanecia com os buenos ojos. Permanecia alejado del pecado, de la imundícia. Permanecia lejos, alejado, mejor dicho. Ele permanecia alejado, aí está, permanecer em ele. Quando ele diz permanecer, porque ele permanecia. Permanecer a mesma persona delante de las tribulações, delante de las injusticias, permanecer com seu coração limpo, permanecer alejado de la imundícia, de coisas e pessoas que te pode desviar de Jesus. E ele digo, deve andar como ele andou. Se ele digo permanecer e andar como ele andou, era porque Juan permanecia, Juan andava como andava ele Senhor Jesus, andar como ele andou, como que Jesus andava, como que Jesus vivia neste mundo, apartado de tudo que pudera lhe contaminar, vigilando a todo ele tempo em espírito de vigilância, para que nada pudera impedir dele cumprir a missão que seu Padre lhe entregou em suas mãos, sacrificar a vida para que a porta que Adão, foi Adão e Eva, que isso com que esta porta se cerrasse, mas Jesus obedeceu e a porta se abriu, hoje sigue aberta, mas um dia ela vai cerrar, e ela vai cerrar definitivamente. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrará mais. Aí está a explicação. E mire o que o bispo habla. Quem se une a ele, ou ao Senhor Jesus, é inspirado dia tras dia a submeter-se com prazer a seus mandamentos. Vamos ler de novo. Quem se une a ele é inspirado dia tras dia a submeter-se com prazer a seus mandamentos. Ou seja, a pessoa, quando ela se entrega, e a entrega não é uma entrega parcial, é uma entrega total, tudo que hace para Deus é um prazer. Sacrifício é um prazer. Evangelizar é um prazer. Atender, a ser uma visita, ajudar a uma pessoa sofrida, apoiar quem caiu para se levantar de novo, todo é feito com prazer. E quando é feito com prazer, dá problema? És um problema? És uma pedra de tropeço? Não, porque há um prazer. Em tudo que hacemos, e hacemos com prazer, como sale perfeito. Sale muito mais do que um esperava, porque foi feito com prazer. Quando você e quando eu, quando nós outros hacemos com prazer, nos manda ser uma coisa, hacemos outras também. Nunca hacemos só aquilo, hacemos mais, porque há um prazer de servir. Aí diz mais ele, senhor o bispo, em tempo de tanto engano e auto-engano, muitos professam conhecer a Deus, pero não rende uma submissão sincera. Por isso, sua confissão não tem valor espiritual. Lê de novo comigo, mas com atenção, com atenção. Mire que o bispo está falando, e o bispo está falando com direção do Espírito Santo.
Em tempo de tanto engano e auto-engano, muitos professam conhecer a Deus, pero no lhe rinde uma submissão sincera. Por isso, sua confissão não tem valor espiritual. Se nossa entrega, nossa maneira de servir a Deus não é sincera, não há valor espiritual. É como um bilhete de $10 falso. Não vale. Não vale. É uma réplica, é um dinheiro pirata. Não tem valor para nada. Não tem valor. Parece, mas não é. E eu não aceito parecer. Você não pode aceitar, obreiro, parecer. Eu pareço um servo. Parece que é servo, parece que é de Deus. Não parece, não. Eu sou de Deus. Eu sou um servo. É isso que o Espírito Santo espera de nós outros. Eu creio que o Espírito Santo pudo falar com todos vocês. Próximo domingo estaremos meditando outros versículos mais. A cada domingo, saque proveito. Eu já enviei esse estudo para todas as igrejas e eu quero que, se você não o tem, você escreva aí no nosso WhatsApp 099 895 9144 e eu lhe envio ele estudo para que você pueda novamente meditar, pero também na classe queda gravada, você pode ver de novo para alimentar sua fé, ok? Próximo sábado, não haverá reunião para os discípulos, mas dia 4 de junho, aí está, 4 de junho, reunião de los discípulos. Estaremos nesse primeiro sábado do mês de junho em uma reunião muito forte para avivamento, para fortalecimento da vida espiritual. Vamos fazer a oração para agradar a Deus e gostaria de acordar a todos que este jueves agora nós outros estaremos realizando ele matrimônio coletivo. Aqueles que já decidiram que irão casar no altar, entregar um ao outro com Deus, a ser um voto que hasta a morte nos separe. Eu já me casei há 27 anos. Será maravilhoso. Às 7 da noite será o horário principal, pero eu quero aqui fazer uma convocatória a todos os obreiros casados, casadas, a todos os colaboradores casados, CPOs, membros da igreja, que venga neste dia 26, jueves a hora, 7 da noite, porque vamos renovar nossos votos. Quem vai casar subirá no altar para casar-se. Já casou nele civil e vai casar no altar. Agora, quem já é casado vai renovar seus votos. Renovado. Eu não posso casar de novo, já estou casado, mas vou com minha esposa delante de Deus renovar nossos votos. Eu vou renovar mais para 100 anos, 80, 110, 120, hasta que a morte nos separe. E vamos dar para todas as parejas um diploma, um certificado que você renovou seus votos, você vai colocar ali. E daqui a alguns anos você vai estar acordando. Se acorda que neste dia 26 de maio, nós outros renovamos nossos votos para que a cada dia o Espírito Santo esteja bendecendo a vida sentimental de todas as parejas. Dê valor, porque quando damos valor, o Espírito Santo ele bendice. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Estaremos lhe esperando, será uma noite muito maravilhosa. Vamos fazer a oração. Deus meu, Todo-Poderoso, muitíssimas graças. A oportunidade
de estar meditando em tu palavra é maravilhosa, porque a meditação renova-nos. A meditação fortalece, alimenta. A meditação faz com que a chama dele temor permaneça encendida. Espírito Santo, eu entrego todos em tuas mãos. Bendiga este dia 4 de junho. Estaremos nele primeiro sábado e na primeira reunião dos discípulos do mês. E bendiga este jueves, a hora dia 26, ele matrimônio coletivo e a renovação dos votos de todos que já estão casados. Espírito Santo, entregamos em tuas mãos, porque estamos seguros que ele, Senhor, já bendigo. Em nome de Padre, em nome do Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Amanhã não perda ele programa Obreiros em Foco, porque será um programa muito forte para bendecir sua vida espiritual. Hasta la próxima.